Quais são os tipos de fundos imobiliários? Fundo de tijolo, fundo de papel, os FOFs, que são os fundos de fundos, FIINFRA, FIAGRO e assim vai. Se você quer saber cada um deles, fica até o final do vídeo que eu vou explicar. Para quem não conhece, meu nome é Henrique Bossoni, analista CNPI fundamentalista, e esse canal aqui é sobre investimentos. Se está gostando desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like para que esse vídeo chegue a todos, compartilhe com os amigos, pessoal, para que todo mundo tenha esse conhecimento. Caso tenha uma dúvida, deixa aqui na seção de comentários. Lá embaixo eu vou deixar o link para o Telegram, caso alguém queira participar da nossa comunidade, e também minha rede social é Henrique Bossoni no Instagram. Beleza, pessoal? Seguinte, quais são os tipos de fundos imobiliários e o seu desdobramento? Vamos lá, eu fiz aqui uma apresentação para ficar mais bonitinho para vocês, tá? Fundos imobiliários, tá? Meu nome é Henrique Bossoni, como já falei. Vamos lá. Quais são os tipos, né? Quais são os segmentos? Basicamente é o seguinte, pessoal. Temos aqui o FII de tijolo, tá? Que é a maioria dos fundos imobiliários. Quando eu falo a maioria, é o que o pessoal mais conhece, tá? Os fundos de papéis, o fundo de FOFs, que são fundos de fundos, o FIINFRA e o FIAGRO. O FIINFRA é uma modalidade diferente, tá, pessoal? Bem diferente das outras, tá? Muita gente fala que nem considera o FIINFRA como um fundo imobiliário. Concordo também, tá? Mas vamos botar aqui no balaio como que fosse. Hoje eu vou falar só do fundo de tijolos, tá? Depois, nas outras aulas, eu posso falar de fundo de papel, assim vai. Por que os fundos de tijolos eu vou falar aqui? Que são os mais importantes e também tem um menor risco. Eu vou mostrar aqui para vocês sobre risco. As pessoas não dão bola para risco, né? Ah, fala assim, risco é tranquilo, volatilidade é tranquila. Não, pessoal, risco é importante. Antes de você ver a rentabilidade da sua carteira, você precisa entender o risco que você está correndo. Porque se o risco estiver muito alto, você não vai aguentar a volatilidade da sua carteira, tá? Então, preste atenção aqui. Vamos falar sobre FII de tijolo? Mas antes eu vou te mostrar um gráfico aqui de risco, para você entender essa lógica do risco que eu estou falando aqui. Vamos lá, então. Ó, esse aqui é o gráfico do risco, tá? Eu gosto de falar muito, né? Repara que é o seguinte, começa pela poupança, que é risco zero basicamente, o título público também, que está junto aqui. Aí depois vem para o CDB, que é um pouquinho mais de risco, porque envolve instituição financeira. Depois vem alguns títulos privados, CRI, CRA, LCI, LCA. Depois vem debêntures, que é basicamente empréstimo que você faz para a empresa. Eu não gosto dessa modalidade aqui, porque eu acho muito risco para pouco retorno. Depois a gente pode falar, inclusive vai ter um vídeo no meu canal falando sobre isso. Tá? Vou deixar aqui no cards aqui. Depois vem o risco do quê? Dos imóveis, ou FIIs, que tá a mesma coisa aqui basicamente. E por último as ações, né? E aqui dentro das ações tem as small caps, que o risco seria mais para frente ainda. O risco seria aqui, ó. Mais para frente ainda, mais risco ainda, tá? Então, você entendendo essa lógica do risco, você consegue precificar, ou melhor dizendo, você consegue fazer uma gerência, uma gestão do seu portfólio, tá? E detalhe, dentro aqui dos fundos imobiliários, né, aqui, ó, aqui nesse quadrado aqui, retângulo, você observa o quê? Basicamente que tem outros tipos de risco, né? Como assim outro tipo de risco? Dentro dos FIIs, qual que tem mais risco, na minha opinião? Os fundos de papéis. E o que tem menos risco? Os fundos de tijolo. Nessa linha aqui de risco, os fundos de papéis, na minha opinião, tem mais risco. Por mais que a literatura fala que quem é credor tem menos risco do que quem participa do equity, mas não está sendo a prática que está acontecendo no Brasil. Muito default de fundo de papel, muito fundo. Mas é high yield, né? Aqueles fundos que tem mais risco. Não importa, tá no balaio. Eu sei que fundo de papéis high grade, aqueles fundos que tem mais garantia, que são os títulos mais seguros, não está acontecendo muito isso. Mas, na minha opinião, fundo de papel tem mais risco de fundo de tijolo. Fundo de fundos também tem mais risco, na minha opinião, porque quando eu falo risco, também tem que ir relacionado com a rentabilidade. Então, quando você junta os dois, o risco é mais ou menos, só que a rentabilidade é pífia. E quando você coloca na balança, na minha opinião, tem mais risco também. FIAGRO, também eu colocaria aqui junto com o fundo de papel, porque é uma coisa nova. Eu estou observando no mercado, está tendo algumas falcatruas. Eu vou até fazer um relatório sobre isso. Temos que ficar esperto, pessoal. FIAGRO é coisa nova, vamos observar. E o FIINFRA, até que é mais ou menos, pessoal, também tem um pouco de risco, porque FIINFRA tem debêntures, né? Então, algumas pessoas podem botar FIINFRA aqui, ó. Mas como tem volatilidade maior que a debêntures, quando você compra uma, então fica aqui para cima. Mas FIINFRA é basicamente compra de debêntures, é o padronizado, tá? Compra de debêntures incentivadas. Então, o FII de tijolo é o mais seguro de todos, na minha opinião.
de bons galpões, bons shoppings, bons lares corporativas, tá? Por quê? Não tem como você sumir com o imóvel. O imóvel tá lá. Ninguém vai deixar de pagar você, tipo assim, eu não vou te pagar e acabou e sumiu o dinheiro, igual um fundo de papel. Se o cara não te pagar, default no fundo de papel, né? Naquele título específico. No fundo de tijolo, não. Se o cara não te pagar, o máximo que você vai ficar sem é o aluguel daquele mês, tá? Só que vai ter formas judiciais para você receber. Qualquer coisa também você tira o inquilino, você tá com o imóvel lá, o patrimônio lá de 100 milhões de reais tá lá, tá intacto, o terreno tá lá, a construção tá lá, tudo tá lá. Só se caiu um meteoro, caiu uma bomba, aí é diferente. Só que são coisas assim remotas que eu nem coloco aqui na precificação, tá? Vamos botar o pé no chão aqui. Então, basicamente isso. Você entendendo essa curva de risco, que é muito importante você entender que o fundo de tijolo, tipo um HGLG, ele é muito mais seguro do que o fundo de papel, você vai conseguir ter consistência no seu resultado. Porque muita gente não compra HGLG, por exemplo. Estou falando do HGLG que é o mais famoso, porque fala que paga pouco mensalmente, que paga em 10, paga pouquinho. Mas quando você vê o pagamento do ano todo, que passa dos 15 reais, né? E quando você vê a valorização da cota, dá 15, 16, 18% no ano. Aí você, porra, será que vale a pena? Claro que vale a pena. Aí você não quer comprar porque tem um fundo de papel pagando 1% ao mês. Só que tá caindo 15 no agregado. 15 de patrimônio. O que adianta você comprar uma coisa que está pagando 1,5, só que está caindo 15 no ano? Nada, não adianta nada. Então, temos que observar isso, tá? O risco é a coisa mais importante para você, tá? Para você conseguir fazer gerência do seu portfólio. Dito isso, vamos entrar aqui nas modalidades, que é no caso FII de tijolo. Vamos lá para você entender alguns exemplos. Essa aula aqui, pessoal, eu vou falar só sobre FII de tijolo. Depois, nas outras aulas, eu posso falar de FII de papel, fundo de fundos, FII infra e assim vai. Vou pegar aqui o mais importante para que você consiga gerenciar seu portfólio. Basicamente, é dividido em 4 setores, tá? Logística, renda urbana, shopping e lares corporativos. Aí também tem hotel, que o pessoal fala bastante, só que aqui são os principais, é o que tem mais liquidez para você. Aí os mais seguros, em tese, tá? Hotel é muito bom? Só que tem um pouco mais de risco. Tem outra modalidade de fundo também, que é imóveis residenciais, tá? É legal também? Só que tá começando agora, não tem um histórico legal. Então vamos observar de longe. Esses aqui são os principais, tá? É o que está trazendo mais consistência para o investidor. É isso que eu estou reparando na carteira dos clientes que eu atendo. Todos que têm esse tipo de fundo conseguem ter uma boa performance, tá? Então, logístico, galpões logístico, basicamente, né? Renda urbana seria o quê? O varejão. Sabe aquela loja do varejo na principal rua da sua cidade? Tipo uma loja pernambucanas, Magazine Luiza. É o varejão tradicional. Shopping. É o shopping da sua cidade lá, né? Toda cidade grande tem shopping, ou uma cidade média ali de 200 mil habitantes deve ter um shopping. Não tem segredo aqui. E as lajes corporativas seriam o quê? As lajes comerciais, né? Seriam os centros de trabalhos, onde as pessoas trabalham, onde tem o seu escritório, e assim vai. Basicamente isso. E vamos entender aqui cada um exemplo dele, tá? Vamos lá. O primeiro exemplo aqui, né, seria o FII logístico. O que seriam esses FIIs, né? Exemplos de fundos imobiliários. HGLG e LVBI, tá? São exemplos, tá, pessoal? O pessoal conhece mais o HGLG, tá? É um ótimo fundo, é o que tem mais histórico na bolsa de fundo logístico, e também tem o LVBI, mas tem outros também, tem o BTLG, tá? Tem o pessoal também fala de XPLG também 11, não sou muito fã, mas tem também. Tem o FIBão, que o pessoal fala FIB 11, tem vários, tá? Mas esses dois aqui são os melhores na minha opinião. Um fundo HGLG mais tem um histórico mais consistente, e o LVBI com uma estratégia de last mile, ou seja, perto dos grandes centros. Tem também o BRCO11 também, um bom fundo também. Só que tem vários, pessoal, só que eu preciso falar dois só para vocês entenderem. Então esses dois aqui são bem tranquilos. FII do que? De varejo ou renda urbana. HGRU, né, que é um baita fundo, e o TRXF11. O problema do TRXF11 é a dívida. Ele tem mais ou menos hoje uns 40%, entre 35% e 40% de dívida. Então, temos que ficar esperto. É um fundo muito alavancado, mas é um fundo ok também. Se você quer tranquilidade, fica no HGRU. Tá? Tranquilidade, ali, paz, vai receber de 0,85 por cota, sem muito problema e assim vai. Tá? O próximo fundo aqui, os fundos de shoppings, HGBS e XPML11. São os dois melhores shoppings listados na Bolsa de Valores, né? Eu acho o HGBS com um pouco mais de histórico e o XPML com um pouco menos histórico, mas
tá fazendo um bom trabalho, tá? Então, basicamente, fundo de shopping não tem muito segredo, né? Tem vários lojistas lá dentro e você ganha uma participação. Aqui, quando o PIB sobe, a inflação tá caindo e o juros está caindo, o shopping se valoriza bastante, tá? Então, PIB subindo, inflação e juros caindo, os fundos de shopping se dão bem, ganha muito dinheiro. E o último aqui seria o que lajes cooperativa, seria o HGRE e esse aqui eu errei, tá? Eu coloquei LVB aqui, mas não é LVB não, tá? É da mesma gestora, é o fundo chamado VBI11, tá? Seria esse aqui, esse fundo aqui, eu errei aqui, tá? Desculpa. Esse PVB11 aqui faz parte da mesma gestora do LVB11, que é a VBI. É um baita fundo também, tá se destacando muito no mercado, o HGRE, tá? Baita fundo também, esses dois aqui. Ambos com bastante laje corporativa e assim vai, tá? Pessoal, eu quis passar para vocês aqui, deixa eu fechar aqui a tela, um basicão, tá? Quis passar para vocês aqui os fatores principais, né? As modalidades principais, os tipos de fundos. E aí eu peguei aqui uma partezinha que seria o que? Fundo de tijolo. E expliquei aqui alguns exemplos, tá? Bota a coisa na sua cabeça. Fundo de imobiliário em geral, o que vai te trazer mais segurança e mais retorno no longo prazo, isso que eu estou observando na prática, na minha carteira e na carteira dos meus clientes, é o que? Fundo de tijolo, tá? E aquele fundo de tijolo sem inventar moda. Por exemplo, o HGLG, você não está inventando moda. O LVBI, você não está inventando moda. Começa por esses aqui, tá? Ah, mas eu ouvi falar do influencer que falou do, sei lá, de um fundo aleatório de monoativo e monoinquilino. Cara, você querer, só porque tá pagando bem, 0,9, preste atenção. Desapega um pouco da rentabilidade do yield e foca mais na qualidade. O que te vai trazer resultado no longo prazo é a qualidade, não é o yield ali em si. O yield é uma foto daquele exato momento. Mas o que aconteceu nos últimos 5 anos? Eu vi cada fundo pagando bem ali, 1%, 1,5%, 1,8%, fundo de tijolo pagando 1,2%. E aí o pessoal compra, só que não sabe do risco embutido. Então, se tá pagando muito, é porque tem um risco, pessoal. Tá, por exemplo, o Rabed 11 é um fundo que eu gosto até. Tá pagando mais de 1% ao mês. Por que ele tá pagando mais de 1% ao mês? É um fundo de tijolo educacional. Nem falei aqui sobre educacional aqui, porque não entra aqui também, porque é pouquinho, né? Tem educacional, tem também a questão de hospital. Nem vou entrar aqui nesses detalhes, só falar os principais aqui. E tá pagando bastante, porque daqui 3, 4 anos os contratos vão o quê? Vão ter que ser renovados. Com a Cogna, com o pessoal da parte de educação. Será que vai ser renovado pelo preço que está hoje? Não vai ser renovado pelo preço que está hoje. Vai cair a renda. Então o mercado já está precificando uma queda de renda futura. No valuation já está precificando uma queda de renda. Então, nada de graça, pessoal. Nada de graça. Tem que ter um porquê. Tá? Então, faz o arroz e feijão bem feito. Esses fundos aqui vocês vão conseguir ter uma boa rentabilidade no longo prazo. Tá? Não vou prometer aqui qual tipo de rentabilidade, porque é renda variável. Mas vocês vão conseguir ter uma carteira ali tranquila, sem estresse, tá? Fundo imobiliário, pessoal, tem que ser coisa básica. Você não pode ficar preocupado com o fundo imobiliário. Não tem sentido você ficar preocupado com o fundo imobiliário. Se você está preocupado com o fundo imobiliário, alguma coisa está errada. Porque é um imóvel, pô. É um imóvel que você recebe renda. Não tem muito o que falar sobre isso. Quando eu falo não tem muito o que falar, não tem muito o que inventar na operação. Se inventou moda, tem risco no meio. Tá? E o mercado ama tirar seu dinheiro. Beleza, pessoal? É isso aí. Bons investimentos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.